Deus nos abençoe. Levantemos. Segura a tua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 de Timóteo. 1 Timothée 2, verset 1 à 8. 1 de Timóteo. 1 Timothée 2, capítulo 2, verset 1 à 8. Versículo 1 até 8. La prière pour tous. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Parole du Seigneur. Amém. Português. Assim diz a palavra do Senhor. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 7. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui instituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. 8, para terminar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Palavra do Senhor. Amém. Likambo ya liboso na tindi yango oyo bandimi basambelaka losambo ya ndenge na ndenge, babondelaka Nzambe mpe bapesaka ye merci mpo na bato nyonso, mpo na bakonzi minene mpe bato nyonso oyo bazali kotambwisa biso, mpo tofanda na boboto mpe kimia. Bongo tokokoka kokumisa Nzambe mpe kozala bato ya kokoka. Yango ezali malamu mpe malunga na misu ya Nzambe mobikisi na biso. Ye nde alingi bato nyonso babika mpe bandima makambo ya solo, pamba te Nzambe azali se moko, mpe moto oyo
atie boyokani na kati ya nzambe na bato. Azali se moko ye nde Kristu Yesu. Ye azwaki nzoto ya bomoto mpe amipesaki mpona kolongola bato nyonso na bowumbu. Asalaki bongo na ntango oyo Nzambe atia mpo na kolakisa ete Nzambe alingi bato nyonso babika. Wana nde ntina Nzambe aponelaki ngai nazali muteyi, ntoma mpe mulakisi, mpo namemela bato ya bikolo nyonso sango ya bondimi mpe ya solo. Nazali koloba makambo ya solo penza. Yango wana nalingi ete bisika nyonso mibali basanganaka mpo na kosambela bazala mitema pembe ntango bazali kotombola maboko, batika kanda mpe batia na tembe te. Liloba na Nzambe. Amém. Ele que é português, logo verso 8. Muito diz assim a palavra do Senhor. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantam as mãos sem ódio e sem brigas. Tobete mabogo pona liloba. Tobete pande ngamba pambola. Isso, sentemos. Deus nos abençoe. Ya solo tozali na mbula ya tashma. Estamos no ano da ligação. Ndenge na kokangama Nzambe oyo. Como que vou andar ou me ligar com esse Tomoni Deus? ba vantagem, akofongola misu. Vimos vantagem, vai te abrir os olhos. Tomoni ba inconvénient. Vimos Okolela. inconvenientes, vai chorar. Yango Nzambe apesa biso proposition. Deus nos deu a proposição. Zongela mibeko. Volta na lei, Eloko moko te kozanga yo. nada que vai faltar. Soki otiki ngai, Se deixar a Deus, okolela kaka. vai chorar sempre. Me aloba na biso toyaka mpo azomona pasi na biso. Tinha dito para nós frequentar porque Ele conhece o nosso sofrimento. Eza premier jour ya semaine mpo na biso. É o primeiro dia da semana para nós. Suteme na biso ya lelo. O nosso tema de hoje, Mutu oyo akondima proposition ya Nzambe. aquele que vai aceitar a proposição de Deus, Eza na eloko akosala. alguma coisa Eza que Ele na vai eloko fazer, asali. alguma Soki coisa nandimi fez. pasi eleki. Se eu aceitar Não, que porque sofrimento é demais, não nandimi estou a na conseguir ngai proposition aceitar ya Nzambe. Jesus, aceitar Kwabekiselaka nga mbula na ntango oyo a ekoki. proposição de Deus. Po proposition na mandar a prophecy chuva. balobi ezali ezosenga etude. Estão a dizer que Ezosenga propósito tem que volonté, eza fazer obligation estudo. te. Não é obrigação, Eza mas é a decission ya vontade. mutu ye moko. É a decisão pessoal. Ntango okei osali deliberation, Quando foste, fizeste a deliberação, yo mutu okoyeba. você que Me sabe. Nzambe alobi na mutu oyo Deus akodelibere, diz, na pessoa que vai deliberar, oyo adelibere, que delibera, alobi que natiki na deliberou, ngai. vou deixar. Natiki na ngai kotambola sa Nzambe. Não quero mais andar sem Deus. Elakisi eza na eloko asali. Quer dizer, ele fez alguma coisa. Ezali adhésion à la doctrine divine. É adesão na doutrina Nakangami na divina. ngai na Nzambe oyo. Eu vou me ligar com Na me esse Deus. detache bambula ebele. Eu fui desligado muitos anos com Deus. Nasali eloko te. Não fiz nada. Nazwi décision. Eu tomei a decisão, Après betide. depois do estudo, Mutu na mutu ntango akendaki. cada um quando foi, Ntango na étudie. quando Awa estudou, biso nyonso toleli. nós todos choramos Eh aqui. banzela oyo topona. Os caminhos que nós escolhemos Elelisi biso. nos fez chorar. Efuti te. Não pagou nada. Nzambe nazongi epai na yo. Deus estou a voltar a ti. Po direction ya masumu ezali enfer. A direção do pecado é inferno. Awa na se tokotatone lokola ezosimba te tozobonga te. Aqui na terra vamos tatear, Me tá suka na melhorar yango ou ezali não. enfer. Mas um fim
é inferno. préparatif yango tosalaka awa A preparação é essa lelo que na estamos a bongi lobi fazer na aqui. bongi te lobi na leli Hoje estou lobi na bem, lemi ontem yoyo não, lobi na depois babiloko wana choro. préparatif wana São os mais preparativos. après étude Mas depois do estudo, tosouffrir estamos a ata baloka sofrer. biso Mesmo fomos mais soki nakimeli na ngai feitiçados. epa nzambe Se eu fugir a Deus, nzambe aza na eloko ya kosala ngai Deus tem algo a me fazer. soki ondimi Se você aceitar proposition ya nzambe wana a proposição de kotambola na Deus ye de caminhar com Ele, ezali adhésion à la doctrine divine é adesão na doutrina divina. eloko balobi koadere Que se diz être aderar, attaché ser nakangami na ligado. ngai Eu estou ligado, virgule tenir a quelque chose vírgula, vou se segurar, pegar com uma coisa vou me pegar com alguma coisa. être attaché nakangami na ngai Estou ligado, ndenge branche oyo ekangami na nzete oyo como esse pau está ligado com adhésion esse. mutu oyo adelibere A pessoa alobi que na kotambola na deliberou nzambe que vou andar com Deus, elakisi nakangami na nzambe eu vou me ligar com Deus. être collé Ser segurado ou colado, c'est-à-dire être uni fortement quer dizer ser unido fortemente. unir fortement des choses entre elles ou à d'autres Unido fortemente adhésion entre ele eza bakole ou ngai outras coisas. Estou colado com ele. telefone eza kole babiloko ebele eza awa yango telefone ezoloba Telefone está colado porque tem muitas coisas lá babiloko dentro. por isso ebele tá- oyo esangisi yango eza kole Muitas coisas que uniu, que colou, por isso está a Exatamente. falar. É se pegar ou se ligar. doctrine divine selon religion A doutrina divina, segundo a c'est la religião, vérité à laquelle on adhère é a verdade no qual aderamos. nayoki vérité quelconque Eu ouvi a verdade qualquer. nakangami na vérité wana Eu vou me ligar com aquela verdade. bakoyebisa yo mutu tele akufa Vão te dizer aquela pessoa ye nde Foi profete ya bato mwindo era profeta dos negros. ntango oyoki yango Quando você ouvir, nabiki ei, bino sou bato salvo. mwindo bokende kolanda bamindele wana Você ntango oyoki na preto vai découvrir acompanhar vérité. aqueles brancos? Não. É descobrir a verdade. okende kuna Vai lá. okobela 10 ans lokola janete Vai ficar doente 10 anos como Janete. solution eza te Não há solução. c'est la vérité à laquelle on adhère nakangami na vérité É quelconque a verdade no qual aderamos. wana Eu estou- ezanga kombo Não tem adhésion nome. adhésion ezanga kombo Adesão não balobi tem nome. vérité oyo oyoki wana na découvrir vérité A verdade que Yesu você aza mwana ya ouviu ou Nzambe descobrir te. a verdade. na découvrir vérité Jesus mpo não é bakopesa filho yo de na Deus. bapiese ya Ei. conviction Descobriu mesmo a verdade. qu'on adhère Da- virgule ou que l'on enseigne eloko oyo bateyi yo wana que estão que somos aderados e aquilo que se ensina. Balaam azalaki na doctrine na ye Balão tinha a sua doutrina. doctrine de Balaam A doutrina do balobi Balão, yo ozokende kotia pierre d'achoppement libaku na você está indo Apocalypse pôr 21 24 a pedra de tropeço. eza doctrine É uma doutrina. eza wapi doctrine A doutrina eza eloko oyo yo ozondima é aquilo que você aceita. soki ondimi yango Se você aceitar enseignement na yango o seu ensinamento, elakisi Quer oza dizer- otadere você aderaste. hébreu 6d Hebreus 6, 2. adhésion na doctrine ya nzambe Na doutrina de Deus, kondima aceitar ete nzambe que Deus, ye nde créateur na biso Ele é o nosso Criador. na doctrine oyo bapesaka bateme Nessa doutrina andam a batizar, baimpozaka bato maboko andam em posão, impor as mãos, bateyaka résurrection pregam a ressurreição dos mortos mpe jugement éternel e o julgamento interno. eza doctrine yo moto okoyeba ondimaka É doctrine a doutrina. Você que doutrina costuma aceitar? yango nde paul alobi
É aquilo que o Paulo disse. ngai nazokuexorte bino Eu estou a exortar-vos. avant makambo nyonso bosala priere ya supplication kobondela nzambe. Antes de tudo, faz a oração da suplicação. Mutu orar a azosadere Deus. A pessoa que está a aderar bapriere ayebi ka priere moko te. não conhece só uma oração. Bapriere eza ebele ya kosala na temps oyo soki Muitas orações que são para orar. eza na eglize eza na ndeko na biso moko epa Ne. na biso na penyele Lá no Peniel temos um irmão. nga na bana oyo teya namoni Mas tava mwasi pregado. mwasi na ye aza na zemi aboti mwana ya mobali akangi ye na mokongo aza na kiloti A sua ya esposa kaki azanga elamba ya likolo. tinha criança ou menino que ele pôs nas costas. Après E aza na kiloti ya tinha kaki calção de. koto oyo azanga elamba nga na bana oyo Ali te não tinha roupa. nzambe ayebisi omoni Deus disse, está vendo? soki mwasi mokolo aza na mpasi ya kobota aboti mwana Se a mulher o dia que ye papa na mama baza na badesordre Eh. bazoyokana te mokolo yango a mulher o dia que vai ter dor de parto, se entre a mãe ou o pai não estão em paz, mwana abotami e a criança nascer, papa na mama na eta wana pai e a mãe naquele soki estado, ndako mobimba mama na bana papa na bana na eta ya mabe ya e toda a masumu casa, filho e filha, o pai, Tala no nível estado bakokoma. do pecado, veja o estado. mwana vão abotama te chegar. akuta bango na eta ya masumu Que a criança não nasce, eles encontrar no estado do mobali ya pecado. kolonga na msala bakotikala boye O marido vai sair no serviço, vão ficar assim, eta o estado. mwana soki abotami akuti bino na eta ntango mosusu Se o yango filho nde nascer, turu encontrar wana naquele yango estado. nde Aquela vez tosala foi service assim. na dimanche mokolo yango Domingo fizemos ntango nga na ye serviço. nzambe okokopesa mwana te moto akokaka te asa Quando Yo cheguei, nzambe. Deus. alobi moto yango apesaka ata ofrande ya supplication te Ouça só, aquela pessoa não dá nem oferta da wana nzambe nga nakei na súplica. ndako nzambe moyoki na mawa É ntango Deus mosusu mokolo yango compassivo. bakobota bakozala na Pode ser eta naquele te dia nzambe moyoki na não mawa estarão no bom estado. Ele disse, moto Deus disse. yango apesaka ata ofrande ya supplication Tal homem também não dá nem oferta da súplica. tokende mpona nini otikala na eta wana Por que ficaste naquele estado? depuis bayebisa yo eloko sisi Desde que te ata disseram priere uma ya coisa. supplication kobondela nzambe Nem oração de súplica a Deus. oyo ntango bayebisi ofrande na ye bazwa te lobi mokolo yango Essa é alela quando disseram akei que aleli não dá lobi na oferta. eglize abana olela nzambe ayokanga No mawa mesmo dia ndenge nini chorou, foi na ofrande igreja baboya chorar. ngai Por que yo estava a tolobi negar opesa oferta? opesa ofrande ndenge olobi aza protocole ya centrale ya communauté na bango ya luanda mobimba eza te ya eglize na bango Não é da sua igreja, protocolo communauté na bango nacional, ya neo pode dizer, apostolique aqui em Luanda. Do novo. ye aza ya niveau wana Ela é central, daquele número, ya lá no nyonso. central. ya général Lá no alobi geral. apesaka mbongo asalaka nini Dá me dinheiro. awa faz nzambe tudo. alobi moto azwa te Aqui Deus disse, toyebi ninguém se tolobi recebe. eza ofrande te ebikisi yo Não po oferta. nzambe asi apesa ofrande que oyo te curou. bapesi batangeli Deus já biso. tinha dado a yo oferta. eloko que nós lemos. koluka nzambe merci mpo opeselanga ofrande me awa Uma bazoloba coisa é dizer, ntango Senhor, makambo obrigado por ezoyinda ofertaste para mim. Quando as sala coisas estão a priere moninga escurecer, azosiplie nzambe ela está me yo te suplicando a depuis Deus. bayebisa yo kokufa Você, desde que boye eu disseram otikali que vai wana mama mulher florence assim. yo kochange priere te ngai nakende Mama Florence não vai kochange mudar a yo oração. moko Eu conscience que vou mudar ou morte você. lokola nzambe A alobi tua boye nakokufa consciência é kaka morta. boye Vai morrer só assim. etali yo Você que sabe. ngai soki nakobondela nakoyebisa yo te Eu, se vou me orar, yo não vou te moko dizer. kolo likambo Mas você, dono da awa ntango situação, tozolela bato na bato bazolela aqui quando estamos a chorar, cada um está a chorar. na da sua ntongo leki maneira. na ngai abengi aya biso ndako nyonso ekwei soki Meu nini wana irmão na bana ligou, kolela ya minha yo irmã. Vou obe começar nalela a mama chorar na ngai daqui, azolala libanda ou vou chorar minha mãe que está a dormir fora. alobi bosala bapriere ya supplication Faz a oração de súplica. nzambe alobi Deus moto yango disse- apesaka ata ofrande ya supplication Olha, tal homem não dá nem oferta da súplica. na ye nayebisi ye mpo ngai naza na Ele, somo ele te disse, não tem vergonha de aye dizer. apesi enveloppe na ye Vê alobi Deus te a nani sua bafuti oferta. ngai te oyo echantillon na koya kobakisa
o salário ainda, esse mostra, vou vir acrescentar. Depuis wana na yebaka te esika na bomba yango nde Desde aquele tempo, semaine não wana sabe. na yo me rappele eza na ofrande moko bapesa A semana ntango bafuta passada, ye que aya me kobakisa lembrei, mpe veio também, acrescentou quando recebeu o nga na salário. bomba yango mpo nzambe Tinha sunga guardado. mokolo bazobota babota na eta wana Ajuda, te ata Senhor, soki ekozala yango o dia de ofrande parte que não encontra-se nalia yango te naquele nga mpe na estado. bomba envelope ya liboso No comitê bafuti ya oferta, bakisi ya guardei. mibale Deu o nazwi na segundo bombi yango envelope, guardei. nake nayebi Foi lhe dizer, ntango baboti sei, semaine sei. wana mwana akokisi deja bamwasi soki combien A semana nde na me passada, rappele veio, me lembrei. nake nango eglize botala Levei ofrande ya supplication envelope. Olha a baboti oferta baboti da te súplica. baboti Nasceram ou não? balongoli na Nasceram. mosala te Me tiraram o yango serviço, na não. envelope na ngai mpe nazwi graine É. na envelope oyo O tal oyo envelope eu mosusu também tenho wana grau, tá aqui. opesa na deuxième tour na oluka yango A segunda vez que tinha dado, ezalaka na vou ver. mesa na biso papa azotuna mbongo ya nani nabi oyo basimbaka te O pai tinha eza perguntado, ele era de supplication quê? É Nzo- oferta de ezalaka esika súplica. ezalaka papa atunaka envelope oyo nani nabi nayebi Esse te nayebi envelope, te não sei, não sei. nzoka eza supplication ya deuxième tour Afinal, é súplica da segunda vez. nakendaki nazwi yango dimanche Foi. alobi te dimanche wana Domingo yo moto passado. opesa envelope ya supplication opesela yango na envelope oyo na babiye na yo yango oyo Olha, esungi ngai na envelope yango nga mpe nabwaki yango eu também na com kitunga ya envelope graine vou ofertar também como grão. napesi yango na envelope nabwaki Deu yango na com envelope envelope yango mesmo lá dentro. balobi bato yango ata priere ya supplication Tal pessoa, nem oração de súplica estão a fazer. basalaka te Não faz. elali depuis bayebisa Lale. bozala na matiti bato ya boyeba Desde que kobala falaram, estão no Lale. capim. Tala, na Esses matiti pode bato oyo bazalaka na matiti manter, babalaka não. te Que estão no Nem capim, prière e no casam. supplicação. Nem oração de súplica. mpo bamema yo ata na ofrande Para te levar pelo ngai menos na oferta. nazalaka libre koyebisa bato oyo nayebiki bakomprenaka makambo koyebisa ete Eu nzambe sou alobi livre ofrande ya a falar supplication nas te pessoas que lokola aza entendem as mondimi coisas. eglize wana ayebi makambo Como ele é crente daquela igreja, oza vou lhe moto oyo falar. komprenaka na koyebisa yo Você é oza pessoa moto que te entende, vou te dizer. yo moko okende kovirara Você é uma osoki pessoa baye komi lisusu que ya não entende a supplication ya vir ofrande assim mesmo. Já tornou mais oyo bakolongola oferta yo de na mosala súplica. eza yo Que vão Eza tirar ngai no te. serviço é oyo você, não é otikala na só eu. pasi eza yo Que vai eza continuar no ngai sofrimento te é você, nazwi não na é só. envelope O envelope, meti o envelope no, les deux no enveloppes cesto. Os dois. balobi prier adhésion Adesão, soki oza attaché na nzambe oyo na doctrine se oyo você está mesmo salaka ligado com ata esse Deus priere e ya essa doutrina, supplication nzambe yokanga faz mawa pelo ndenge menos oração tosali de yango súplica, de modo que fizemos. nzambe yokanga mawa nakoki te Senhor, tenha pena naza de dini mim, não estou a te conseguir, salila não sou bonzambe digno. na yo yo okoya Usa debu só a tua maflo soberania. nasala noki kasi biso toyaki depuis 6 heures Mamã Florença, faz rápido. Chegamos aqui das 6 horas. ngai lelo nakelala 1h30 0h Hoje foi dormir 0h mwe kombe wana uma nana hora, sukoli te meia-noite e tal, não tomei naza banho. wana nazokoma Estava lá a escrever. 1h30 nde Até nazolongwa na 1h30 salon de madrugada foi dormir. soki olobi tokei Se dizer que mafungana vamos, problème vamos, não tem problema. yo okanisi nzambe asangisaka bandeke mibale na mbongo moko Você pensa que okanisi soki Deus bazofuta nga bakozelanga na mistura yo 2 pássaros num só preço? Não. nga mpe nazwaka na Se ndenge estão a me oyo pagar, ndenge na vai me ndenge pagar na na minha maneira, cada um na sua nga maneira. natravaillaka na compte na ngai Eu trabalho Msala na minha batinda conta. ngai. O serviço que me soki mandaram olobi fazer. biso oyo alobi toyaki na ntongo E se essa aqui dizer, tolobaki viemos mpona de na manhã, ntongo falamos vem de manhã, manevre nyonso oyo tosali mpo bazela yo esse tempo todo mpo que bango passamos é bayaki para na te ntongo esperar. tokuti bango mibale oyo Eles vieram de manhã. bazooblige nos kozela yo encontramos. moto ya 10 heures Estamos na espera de você, homem, pessoa de 10 horas. okosiplie nzambe kan Quando que vai suplicar a Deus? balobi priere ya kobon osiplie nzambe Oração de depuis na súplica. ye awa makambo esimbaka te Desde que eu wana estou mpe aqui, as priere coisas não apart dá. Aquilo também é oração. soki oza motomboki Se você é rebelde, soki oza motomboki se você é teimoso, montagne yango oyo moko o monte é esse mesmo.
Ninga ya supplie na tongo alongi aqui. Outro veio de manhã, suplicou, Meio, venceu, foi. Mas você, depois. desde que chegaste, Bia ko yebi so muito kana isso que 3 ans etambola kate. Bia vai te Aí dizer de o seu jour carro, balobi três azui makolwe baloka dias chegou aqui, já tem perna. 2 jours muito ka telemi. 3 dias, 2 dias, o carro 3 andava. ans etambola kate. 3 anos Ndako sem na ye andar. alobi na kwa pave yango lupangu te. Amai, nasomba kayasi. O seu quintal não sabe pôr o chão. Ba akoka kate. Não Depuis a consegue. kota wana. Desde que ele entrou. Quando chegou aqui? Eko desse Deus. Esse Bana Deus. balobi. Os filhos Koke na disseram, lisusu te esika basengaka yo bambongo wana. não vai mais aonde Landa costuma te pedir kaka bato dinheiro. oyo po bazosenga yo mbongo te makambo na Acompanha yo esses nyonso homens, não estão a ezoshanga. te pedir dinheiro porque tudo está a mudar na tua casa. Tudo tá mudado. Tudo está a mudar. Zamba yoka yoma osalaka Que priere Deus te suplication. compadeça. Faz a oração de súplica. Zamba kanisa. Que Deus veja. Yo ozala ba problème ozalaka debu. Você tem problema, fica sempre de pé, de pé, de pé. Etali yo. Você que sabe, Priere ya supplication. Awa Oração de oyoki súplica. na mbongo na maboko. com o dinheiro na mão. Alobi ye pe apesaka ta ofrande ya supplication. Ele te também nos dá obondela dinheiro ngai de súplica, nzambe. para Nzambe suplicar yoka a nga mim, ma Deus. ofrande na nga. Deus tenha misericórdia de mim, a minha oferta é essa. Tango boyoki ezongi te. Mobimba virar no nango volto. nga nalongola ata deji te. Não tirou nem 10 kwanza. Baenvelope nyonso mibale ndenge apesela yango 12 ndenge envelopes, de ezongi modo que ele deu, de modo que voltou. ofrande wana ya ye. É dele. Prière ya supplication osalaka ngo ndeni yo obundaka na O- pasteur na yo. Oração de súplica, como que costuma fazer? Você luta com o De teu pastor. requête likambo na biso eza boye yo te soki minha okomi situação loba é likambo na yo essa. Fala a tua po situação. bayoka te. Para não Etali yo. ouvir. Você que sabe. Des actions de grâce alobi As merci sons de kopesa graça. nzambe merci Obrigado, ya Senhor. oyo Agradecer asala a po awa Deus bayebisi bino de tudo que ele fez. eloko etikali témoignage Aqui os baaction de grâce dirão nzambe o que falta merci é kokóma na testemunho. niveau oyo nayoka Ação de graça, namona obrigado, nabika Senhor, ngolu chegar naza naquele orientation ya nível. priere Alcançar a nzambe graça, merci receber a orientação na oyo de yo oração. comprendre na De oyo yo tudo que omoni na você oyo nzambe entendeste, asali daquilo que você viste que Deus moto oyo operou. aza adere na doctrine ya nzambe O que está basorti ya aderrado na priere doutrina asalaka de yango Deus. wana me Tipo yo de te oração que obanda ele faz kaka aqui. kosenga Você só merci pedir, ya oyo asali yo opesaka te nem agradecimento daquilo que ele te action de fez. grâce mpona bato nyonso nzambe merci obateli Ação de biso graça para todos, Senhor, obrigado Pô na nos barua. proteger. Para os mpe reis bato também. nyonso oyo bazokamba biso Todos aqueles que estão a mpo ete nos tozwa dirigir. vi ya kimia soki peye eza na kimia Para ter a vida de Biso paz todos e aqui, sossego, se o país está em paz. Para yango nós nde termos paz. biloko nzambe asepelaka na yango São coisas que Deus se alegre com ele. liboso ya nzambe lokola sauveur na biso Diante de Deus como nosso aza na besoin Salvador. to nous adere epai na ye tosalaka bapriere lokola oyo Ele quer que Ya aderamos komodire nele para bakonzi fazer te. essa oração. Não é de alingi amaldiçoar nzambe alingi ete os bato reis. nyonso bazala sauve Deus quer que todos sejam bakóma na salvos. connaissance ya vérité Chega no conhecimento da toza verdade. oblige nzambe na mboka nzambe na Somos famille nzambe na obrigados com a nini cidade e po tudo. toza na nzambe moko na Porque bakonzi temos nzambe ye um wana só Deus, bafamille os na biso governantes nzambe e ye nós, wana todas as famílias, toza mpe na único mutu Deus. moko oyo azali médiateur intermédiaire Temos um só Entre mediador bato intermédio na entre o homem Nzambe. e Deus. jésus christ homme Jesus Cristo, homem. yesu lokola Jesus sauveur como lokola le Salvador, ressuscité como lingala ressuscitado. elobi mutu oyo nzambe atinda Disse que aquele que Deus mandou, oyo akoki komema baproblème na biso que pode levar sujet na nossos biso ya problemas, remerciement o nosso sujeito de biso agradecimento. toremercie nzambe Nós agradecemos a Deus, mutu wana intermédiaire wana aquele ye intermédio que ele akozwa yango mandou. bato balobi Intermediário. boye As pessoas disseram o seguinte, nzambe bato balobi boye Senhor, nzambe as pessoas mutu tele disseram alobi assim, boye asali fulano disse priere assim, boye fez essa oração. mutu yango jésus christ homme Aquela pessoa é Jesus ye azali Cristo, homem. sauveur Ele é o azali nosso ressuscité Salvador, ele ye é aza ressuscitado, nzambe ele é Deus, mpe aza mutu ele é homem. lokola aza mutu ayebi mpasi ya bato Como ele é homem, tulu wana conhece o toya sofrimento do aza homem. na besoin ya kolia na Quer nzete ya comer. figi nakuti eloko te Na na árvore modiri yango de figo não ayebi encontrei nada mais nzala disso. Sentiu lokola fome, mutu ayoka nzala como homem sentiu lokola fome. mutu Como homem, ayebi ke bafutaka mpako
ele sabe que anda Il faut pagar que taxa. Tem, o Lokola imposto tem que muntu. pagar. Como homem, bazaka na carência ya vino tem carência do nyonso vinho. wana yo ozoloba azopesa epai ya tata. Tudo que você está a falar está entregando o pai. Intermédiaire Ele é intermediário. intermédiaire wana yo wana balobaki otia ye ata awa É Jesus. aquele que disseram, lhe Jesus coloca ngana primeiro azokoka te aqui. tia ye awa Senhor, não estou a alobaki conseguir tambola na ye colocar. kaka na maboko Jesus Anda, Jesus anda com ele só na Jesus mão. Na Senhor, monoko ya mboka na Jesus, yo. Jesus. Na ye língua, nde azwaka interim entre nzambe na mutu ele yo oza na eloko ya que koloba te intermediário entre ekoma entre epai ya Deus e o nzambe homem. ye nde É para chegar a Deus, é ele. lokola oplake ye na papier obwaki Como não papier colocaste no atikalaki papel, wana ficou me mesmo soki ali. otiaka ye na kati Se lhe colocaste dentro do besoin na yo coração, nyonso akomema epai ya tata tudo o teu desejo vai me levar no aza Pai. mutu Ele é me homem, ye nde sauveur ele é o ye Salvador. nde aresusita É ele que ressuscitou. ye nde oresusite bato É ele que vai ressuscitar me os aza homens. mutu Ele é homem. ye moko amipesa mbeka Ele se entregou a si mesmo. yango nde témoignage bapesa na ngonga na ye É o testemunho que deram no seu tempo. na Matthieu 1:23 okoyoka nzambe na Mateus kati ya 1, bato 23. Eza ye Vai te moko dizer Deus nzambe. no meio do povo. soki otadere na Emmanuel. doctrine oza oblige orecevoir Kristo lokola Seigneur pe Se sauveur na yo. você aderar nessa doutrina, você é obrigado a aceitar Jesus como Senhor e aza Salvador. Emmanuel Ele é Emmanuel. Dieu parmi les hommes Deus no meio dos homens, mais na nzela ya Kristo mas no caminho do Cristo, et par lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre no qual foi estabelecido como pregador e wana apóstolo. aza mobomi Foi ntango matador babengi ya ndimi quando foi chamado bapesi ye a ser. misala Lhe deram trabalho ou obebisi serviço. bato ebele zonga epai na bango Mataste muitas pessoas, volta nele. nazokonstate Não estou a mentir. naza charge Eu sou ya carregado. construire baninga bapayen É para me baoyo edificar tobanda kosala na bango os pagãos complot que fazíamos naza complot. oblige koyebisa bango Sou obrigado a ete eza na sauveur dizer ya humanité ao Salvador da humanidade oyo nzambe apesa biso lokola mbeka que Deus nos ofereceu eza como oferta. nzambe ye moko É Deus aza só. sauveur me aza mutu Ele é Salvador, mas é nga naza homem. charge mpo na yango Eu sou carregado naza nisso. établi lokola Foi prédicateur estabelecido como pregador mpe apôtre mpo na yango e apóstolo por isso nakende koyebisa baninga para bapayen falar nos pagãos ete nos bazala gentios instruit que sejam na instruídos kati ya kondima dentro da mpe fé, verité da verdade. nzambe alingi Deus quer ete bato nyonso que todos, esika nyonso bazali em todo lugar, tiver babondela orar, batombola maboko oyo ezali levantando pire as mãos sans puras, colère ni mauvaise pensée sem ira nem mau pensamento. awa balobi bato nyonso Aqui disseram todos, me na lingala balobi mibali em Lingala disseram homem. nzambe alingi Deus quer mibali homens, esika nyonso bazali todo lugar tiver, bazobondela estão a orar, batombola maboko levantando as maboko oyo mãos, ezali pire as mãos puras, eza na makanisi mabe te sem mau pensamento. ati ntango natomboli maboko na ngai Quando levanto as minhas mãos, makanisi mosusu eza te não tenho outro nayebi pensamento. ete nazosenga lisungi epai Eu nzambe sei que estou a pedir ajuda a agreye Deus priere na ngai para atender mauvaise a minha pensée oração. ezala te Nem mau pensamento. mutu moko te akosadere na doctrine oyo Ninguém pode se aderar nessa me doutrina, aza na makanisi mabe mas tem mau pensamento. me mutu aza na kanda sans colère Sem ira. me otadere Mas você naza na aderaste doctrine ya nzambe na doutrina de Deus. naza na doctrine ya nzambe Estou na doutrina de Deus. me makanisi mabe Mas mau pensamento, me kanda ira, esili ye te não acabou. Jean 14:6 João 14, 6. yesu alobi Jesus disse: je suis le chemin Eu sou o caminho, la vérité et la vie a verdade e a vida. nul ne vient au père Ninguém vai ao Pai que par moi sem passar por mim. médiateur toza na ye Mediador que temos. soki oza na médiateur wana oyo babengi yesu Se tem esse mediador chamado Jesus, kanda ye kouta ye wapi a ira vai sair aonde? na kati na ye kanda eza te Dentro dele não há ira. makanisi mabe ekouta ye wapi
o mau pensamento vai sair aonde? ye aza makanisi mabe te Ele não tem mau pensamento. elakisi soki oza moto ya kanda na kati Se você me maboko só de olembi te ira otombolaka kaka dentro, não se Ele vai cansa te a levantar localiser. as mãos, sabe se localizar. kolere eza ya nzambe te A ira não é de mauvaise Deus. pensée eza ya nzambe Mau te pensamento não é de Deus. yango awa Aqui, na Matthieu 7:28 Mateus 7:28. bible elobi foule ntango yesu azoteya Multidões, a Bíblia diz, bazali quando Jesus frappe na pregava, doctrine ya yesu foram mpona nini tocados na doutrina de azoteya Jesus. lokola bato ya lokuta te Não está a pregar como os me mentirosos. azoteya avec autorité Está a pregar com yo autorité autoridade. ebunga yo kan Quando que a autoridade soki oza na kolere perdeu? ozala na autorité te Se está na soki ira, oza na não vai ter mauvaise pensée autoridade. autorité osila Se tem yo mau pensamento, a autoridade vai mpona acabar. nini bato bazala frappe te na doctrine na yo Por que as pessoas não são tocadas na sua doutrina? mpo doctrine wana Porque aquela doutrina eza ya nzambe te não é de Deus. mutu moko te amikose ete nazokende kosala priere Ninguém pode enganar que vou fazer oração soki oza na yesu te se não tem Jesus. moko te akokende epai ya tata Ninguém vai ao Pai soki aleki epai na ngai te se não passar por mim. makambo ezoyinda wana nde Ali que está a escurecer as coisas. mpo ye nde akomema É Ele que vai levar. yo omemaka yo moko Você leva só, eosimba te não vai dar. Jean 14:15-26 João 14:15 até si vous 26. m'aimez Se você me ama, gardez mes commandements guarda os meus mandamentos. adhésion olingi Atenção. nzambe Quero a Deus. ye problème na ye eza commandement O seu problema é eloko mandamento. ezolelisa bato eza commandement Que está a fazer chorar as pessoas é eloko mandamento. ezosunga bato Só eza mandamento. commandement Que está a ajudar as pessoas é mandamento. oza na commandement ozanga yesu na kati Tem mandamento, ekosimba falta te Jesus mutu dentro. Não moko vai te dar. atombwami na ke epai tata nayebisa ye problème na ngai Ninguém vai se levantar e ir ao Pai para lhe dizer o meu me aza na problema. yesu te osimba te Sem Jesus não vai dar. Não dá certo. soki bolingi ngai Se você me ama, bogarde commandement na ngai guarda os meus mandamentos. wapi commandement oza nango Mostra o mandamento que tens. bamosusu baza na commandement apart ya bible eza na mosusu bapesa bango Outros têm mandamento, além da Bíblia, tem mais et outros. moi que je terão. prierai le père Eu orarei o Pai il donnera un autre consolateur e dará outro consolador. olingi nga Tu me ama, ogarde commandement guarda mandamento. bongo ngai lokola médiateur Eu como mediador, eza yo te obondela não é você que vai orar. je prierai et moi je prierai le père Orarei e rogarei ao Pai, et il donnera un autre consolateur dará outro consolador. mosala nini yo kobenga consolateur na nkombo nini Você vai chamar consolador em que dieu le nome? père le fils et le saint esprit Deus, Pai, o Filho, Espírito Santo. baforme trinité Formaram a Trindade. yo olobi te nga moko na kosenga na nzambe consolateur Você awa vai dizer, bazoyebisa yo não, mpona eu ni vou pedir a consolation Deus eyaka te consolador. Porque yo eu mataka yo consolação não moko tem. Você soube só. nzoka ifo kozala na ye Afinal, tem que ter ye ele. nde akobondela Ele que ntango vai biso tozolela orar. ye moto Quando azobondela nós estamos a chorar, ele ozomona que está a kuna rogar. omoni mutu Está a ver te ali, está a ver aquela pessoa. ye akotinda consolateur Ele mosusu vai mandar outro consolador. yesu aza consolateur Jesus, seu aye consolador, kolongola israele na pasi na ye veio para tirar Israel no sofrimento. akotinda lisusu consolateur mosusu Vai mandar mais qu'il outro demeure consolador éternellement en vous que vai demorar convosco mpo ngai eternamente. na ye kosauve na kokende E akufa asekwa mpe Ele akenda veio para mais salvar e voltar. consolateur Veio wana também voltou. akodemere éternellement Consolador Ye muta vai kosenga demorar ye. eternamente. Ele que vai pedir. verset 20 Versículo 20. en ce jour vous connaîtrez que Nesse dia vão conhecer soki que nasali bamakambo wana se fazer essas zala na coisas, nga kaka você esteja comigo. bokoyeba Vão que saber je suis en mon père que eu estou com o Pai que vous êtes en moi e vocês estão et comigo que je suis en vous e eu estou convosco. olingi Quero ocomprendre para você entender ete mosala ezosalema que o trabalho está a se yesu fazer. nde azosala yango É Jesus que está a yo fazer. ozala na ye Você tem que ter ndo ele. koconfirme Ali vai confirmar ya solo soki que oza na ye verdadeiramente se tem, ye aza na kati ya tata na ye ele está dentro do Pai, bino boza na kati na nga você está dentro ngai mpe dele, naza na kati na bino eu também estarei dentro de vocês. verset 25
Versículo 25. Pendant que je suis avec vous, Enquanto que estou convosco, nde nazoyebisa bino makambo oyo. estou vos a falar essas coisas. 26. 26. Mais le consolateur, O Consolador, l'Esprit Saint, o Espírito Santo, que mon Père enverra que en o mon Pai nom, enviará no meu nome, aotinda ye na kombo na ye mtu asengi ele que pediu Na no moni- nome dele. bato oyo baza na nga na kati E estou a ver essas pessoas que estão dentro de mim, que lokola estão nga dentro de nazoya mim. Como eu estou a ver, batikala pamba te não pode ficar soki te só. enemi akosakana na Os bango inimigos vão brincar ngai com nde ele. nakosenga Eu vou rogar, papa koyoka ngai o Pai vai me ouvir, akotinda consolateur olie vai enviar bozalaka o yesu Consolador. yesu okei Além biso de totika ser na pasi Jesus, bino Jesus boyoki ke ficamos no ntango abuti sofrimento. na ye likolo Quando bato subiu, batelemi wana só ficaram, bazotala biso estão a tosika biso na olhar pasi na biso ndenge vão voltar tozalaka mais no histoire na sofrimento. biso ezongi lisusu Nossa história vai voltar de tokende novo. kotumba lisusu makala biso Vamos tomemi queimar mais mai na carvão, mutu com água a mais na cabeça. batoni bango bino bagalilei Eles perguntaram, kino oh mokolo nini Galileus, bokozela mutu wana até quando vão ndenge esperar esse akei homem? De modo que ele ndenge foi, mpe akozonga de modo que ele ayebisaki bino voltará. te Não vos disse, bino bokende esika atindaki bino vocês vão no lugar que bokende ele vos kozela disse. consolateur mosusu Esperam lá elaki outro soki oza na consolador. ye soki ozokota adere na nzambe Se oyo você está aderrado nesse Deus, mokolo moko to okozala na carence wana nenhum dia vai ter essa oye carência. alobi ngai na kosenga oyo bokozala na ye Eu vou rogar, vou oza na pedir que vão carence ficar mpo yo com moko mutu osengaka Tem carência porque você mutu só oyo que aza pede. capable oyo batia médiateur O que é Yo capaz de usa na colocar um yete. mediador, você não tem. yo oeskliaka ye olongoli Você ye costuma lhe colocar de ote lado. porte garant yo moko Você toma a tua yango kino responsabilidade. moya lelo Até hoje, yesu akozonga mokolo nini Jesus virá aqui, me oyo batindi mas que mandaram consolateur saint esprit o wana Consolador, o Espírito ye Santo, boza na ye está convosco. ntango nyonso ozoloba yesu aza mosika te Cada vez que está a falar, Jesus não está longe, aza na yo está contigo. akotinda ye na nkombo na ngai Ele vai enviar no meu nome. vous enseignera toutes choses Ele vai ensinar-vos et vous todas as rappellera coisas. tout ce que je vous ai dit E vai fazer lembrar Salam, tudo sala, que eu bazo, vos sala. disse. Olha o trabalho soki que está fazendo. otadere na doctrine oyo Se você aderar nessa doutrina, saint esprit o Espírito Santo oyo kozala na ye que estará contigo akobana koteya yo vai te makambo ensinar nyonso basalaka boye bakendaka boye tudo. balobaka boye Anda a fazer isso, tem que oyo falar balobaka assim, oyo tem que balobaka fazer te oyo aquilo. basalaka te Isso não pode fazer, não pode saint esprit falar. akobana korapele yo O makambo Espírito nyonso Santo nzambe vai te ayebisa yo fazer lembrar mpona tudo que Deus nini tinha te oyo dito. bateya yo turu wana obosani yango Por que que te pregaram aquela vez que você oza pamba Você oza no saint livre, esprit te não tem Espírito Santo, ye mosala na ye é o seu trabalho, korapele é fazer lembrar. bayebisa yo boye te Não te disseram assim, batindaki yo te não foi enviado. ozalaka kaka auditeur oublie te Não seja auditório nani esquecido. wana jacques zela totala Diabo. mutu wana abosanaka kaka wana Diabo. mutu wana abosanaka kaka Jacques 1 Tiago, capítulo 1, verset 23-25 versículo 20. car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié à Bossarate, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux en son activité. Auditeur, mpona nini ozolonga te na mosala na yo Auditor, por boza que não auditeur está oublié obosanaka Porque bateyi você masumu é te ouvinte ntango ozosala masumu esquecido. nuka okoya kolonga na Quando activité está a praticar pecado, não vai vencer na tua vida. auditeur oublié abosanaka eloko nzambe aloba Ouvinte esquecido, esquece tudo que Deus tinha dito. abosanaka na kode nzambe apesa ye Esquece mesmo o código que Deus tinha azozela lhe dito. kode mosusu Está na espera outro código. lobi nga na sololi na ndeko moko Ontem conversei com um irmão. nalingi nateka nini Eu quero auditeur vender, vou oublié vender o quê? obosanaka eloko bayebisa yo
olingi obakisa Você nalobi na esquecesse yebo que nabi tinha te te dito, quero acrescentar. eza difficile nayebisa yo nini okote É difícil para mim te dizer o que é que vai vender. mpo ngai natekaka Porque na eu código vendo nabosanaka te na código, mutu não esquece, na minha cabeça. bazoteka praça baplace na kalemba doji Estão a vender aí na praça, no Calemba 2. tosomba te boyokanga nano place tokoyoka Compra eloko ou nzambe não. akoloba tokoyoka eloko nzambe akoloba Vamos ouvir o que Deus vai mais falar. place tosomba ekowela bato na 5 heures Lugar é bakendaka lutar às 5 horas tosombi só. place Nós compramos lugar. ngai nalobi sikoyo nzambe place tosombi Eu disse, Senhor, o lugar compramos. nateka te soki ya Vou solo vender ou não? ozoautorize nateka nini Se está autorizado para mim vender, o que é que eu vou ayebisi vender? kende koteka Me disseram, vai mpo vender. nalobaki nateka bilamba Vou vender ya roupa. balon nzambe alobi Fato. kende koteka oyo nyonso koteka Vai chaussete ezanga vender. na mabele Tudo que vai vender, avant otia nyonso as koteka meias não somba pode faltar no chaussete chão. otia na se Coloca meias no lugar. nasombi nabimisa mbongo ebele basombi 3 É ballon muito dinheiro. basomba 2 ballon mokolo yango fabiano moto akenda kosomba yango 2 balões naquele dia, fatos. nakele temps wana Fato. apesa 100 000 kwanza Deu 100.000 kwanza, basombi ballon chaussete wana ba 40 000 na ndako 2 fardos, 40.000 e tal. teka nyonso oteka me chaussete ezanga na Vende se. tudo que pode vender, mas Pode meias ter não pode oublié. faltar. Ouvinte esquecido. olobi nga mpe nayosomba chaussete Se ekokende você dizer que vou comprar meia também, não vai vender nada. elakisi ata boteki 100 kwanza te na biloko Quer dizer, se não me vender 100 chaussete kwanza, bosala nini mas meias vai vender. code auditeur oublié Código. na monoko naza Ouvinte adere na esquecido. doctrine Na boca me só eloko aderado na bazoyebisa yo doutrina. ozomona yango ya moke O que estão te dizer está a ver uma coisa tofandi mwa pequena. mikolo nzambe ayebisi Depois de alguns dias, Deus te diz, affectionnez-vous aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite du affectionnez-vous Père. das coisas do céu. Chaque semaine Estou a komana vender osomba cada ballon 2 fois semana. chaque semaine 2 vezes comprava. naza na esika fato. nazoteka Tem wana lugar. minute wana des fois ntango Naquele ozoteka momento, wana quando tá vendendo. okanga biloko jeudi na mardi ya prière Quinta ote e retrouver terça vai se encontrar já 14 heures 14 horas. il faut luka nani okotikela Tem que procurar a quem vai deixar beula as coisas. mana beula Beula nazoya tá te aonde? bita nzambe alobi affectionnez-vous aux choses d'en haut Deus me disse. alobi na deva ntongo affeccionar na as longwe coisas na de Deus. Ele falou de manhã, ngai soki olobi na de ntongo na longwe mpe tarde. na Ele falou de manhã biloko também tikala etikala oyo deixei. atikala nango akweyisi yango Deixei a quem po tinha kodigo deixado, eza ya ngai porque o código é meu. nafandi nasengi Sente. nzambe te nalingi nateka nafandi Não pediu mais a Deus que quero vender. atalisi ngai nauti voyage mostrou baauditeur data oblie de nazoyebisa ndenge nini kosadere na doctrine polonga Ouvinte na esquecido, estou a activité falar. Ouça como se aderar nessa doutrina. batambolaka ainsi dit l'éternel Tem que andar assim, disse o Senhor. nzambe atalisi nauti voyage Deus te mostrou está saindo de viagem. bafongoli wenze ya sika Abriram nova praça. mpona nzambe azotalisa ngai Deus está me wenze mostrando. wana droit d'entrée $50 Aquele praça, o direito nga de na ye entrar napesi $50. $50 A na mãe deu ndoto napesi $50. No 50 sono, deu $50. ntango na ye nalingi nakota okota te wapi resi Quando Mas quero eu entrar, desci. não vai entrar. Está onde recebo? napesi Está aqui o fiskale recibo. akotisi ngai O fiscal me mandou moto entrar. akokota na wenze mpo ateka kaka moto oyo aza na resi Quem pode entrar nabi naquele que bawenze tem eza recibo. mibale esperance akoteka wenze mosusu ngai nakoteka mosusu Esperança vai vender Nalami. numa outra praça eu também. nalobi nzambe autorize ngai nateka me na wenze Deus te me Wana na autorizou a confirma. vender mais na praça nabandi não. kosomba nazwi resi e Tem kolanda recibo. nga Então nabandi acompanhar. koteka balon na ndako nasombaka de balon ya Comecei balon moko a- 180 000 A vender fardo dentro de nakosomba ya casa. blues ya 140 nyonso mibale na 180 ndako mil kwanza. nateki mbongo Tudo em ebele na casa, confinement vendi em casa, nateki vendi mbongo muito dinheiro no jipe confinamento. moko ezalaka 10 000 kwanza Uma saia 20 mil, 10 mil. prix eza ngai te moto natiaka O preço não yo é yo eu tali que dou. combien Você bosoma hoteleza vai olhar combien mama quanto? não vou te mentir Ah, mãe, não vou Joceline te combien mentir. mama não vou te mentir Jocelyn quanto? Mamãe não consulta. evodi afutaka nga 2 fois mpo na elamba moko mpo eleki kitoko Eu vou lhe pagar 2 vezes porque é bonita. a elakisi roupa. azosunga ngai moto ya pasi kasi
Quer dizer, dá-me ajudar, eu servidora. naopesa mensagem bozolanda mensagem Dá acompanhar a na kati ya mensagem. ndako Dentro de casa, nzambe amultiplie baservice ya kosala Deus multiplicou o ntango bato serviço a bazo fazer. ebele bazosomba bilamba Quando as ebele na pessoas kati estão ya a vir ndako a comprar muita roupa, bato bazoya na service estão a vir no serviço, bakokutana na bilamba na ngai vão me encontrar com a minha bazali roupa. kosomba bilamba Então, mbongo a comprar ebele na muito confinement asali dinheiro no mbongo ebele confinamento. na confinement Fiz muito dinheiro no me na confinamento, kati ya ndako mas dentro de casa, mpo nazwi resi ya kotekela porque recebi o baauditeur recibo de oublié vender. ta bato basombelaka ngai Olha a pessoa que compra. bolanda message Amen. nazoteka Estou a vender, estou a vender. oyo bafongoli wenze ya sika Abriram naokende nova nayebisa praça. bino ndenge nikosadere na doctrine Estou a mpo longa mostrar na activité como awa saderar sikoyo na tokoti na doutrina para activité vencer na atividade. yo Agora okotaki na na yo na atividade. bonzambe Você sikoyo entrasse na bonzambe divinidade. ememisi yo na A activité divinidade te levou na atividade. Sim. bafongoli wenze joseline aza wana Jocelyn estava lá, Igete estava lá. bazobima nga na koti wapi Esperance. wenze ya Aonde? sika mama biso Nova praça, toteka vamos, vamos. ngai balobi te Você- yo mpe tokangeli yo place kote nini Você também, kasi ya nós bafatu nós seguramos o dinheiro no lado dos fatos. bayebisi ngai Me disseram, yo jipe spécial kotika te saia Kotika, especial não kotika. pode deixar. No yango lar, bomonanga bofuta mbongo bofuta te pagar o dinheiro como não, lokola bayebisa ngai como me disseram, okoki kotika fatu spécial te não posso Fardo. deixar fardos. basombaka na especiais. ta Saia awa especial. ezalaka te lisusu depuis confinement Aquilo anda ezala não su tem te mais desde ta o moto asombelaka confinamento. ngai oyo wana Que me batindela ye compra mbongo na lunda Ele manda asomba dinheiro oyebisa nas lundas. mama Mas naotinda mbongo na lubango estou a mandar Ô, dinheiro no Somba. banco. Vai comprar? natindaki 4 ye 5 par Eu mandei exemple 4, chegou 5. nabombeli mama E outro guardei para mamãe. ba 100 000 na ndango balomo 100 e tal. mwana abengi ngai kwanzas. nzambe aloba spécial jipe natika te Especial. yaka mama tinda mutu Saia, aya não posso deixar. Ye. Manda alguém. jinga asalaka bongo Ginga faz isso. aza oblige kokotisa ngai Ela é auditeur obrigada. oblie nzambe aloba soki ozofongola bano bana ofongola bato nyonso bafandi Ouvintes esquecido. kofongaka balon abria te na esika moto aza presença. obana kolongola nanu bilamba ya yo moko Não abre na nakotia presença yango das likolo pessoas. te na se te bilamba ya yo ya Não vou pôr em kolata cima e na embaixo. milie ya No meio. balon do fardo. ekendaka na mashini te Não soki vai na ebimi alfaiate, mobima no ndenge tosse. batonga yango De ndenge modo que batiela yango puseram, de modo que sai. auditeur oblie kode nini nzambe apesi Ouvinte esquecido. Que código que Deus tinha te dado. nakoza na bapiese ya bilamba lokola nazoteka tobandi ya kotatoni Entrei nos panos, nzambe ayebisi ngai começamos a tatear. Deus nakutani disse. na mwasi na kalemba doji na basin ya bilamba bapiese Encontrei com uma senhora com panos. meme bilamba azoteka yango nde azolata Mesmo Abi, pano omoni que mwasi está a oyo vender, está a vestir. bilamba oyo atekaka yango mpe Está vendo alata essa mulher? Os panos que ela vende é aquele mesmo que ele na veste. magasin 2 temps eza 6500 wana Na nzambe. loja, 2 tempos, é 6.500. mais yo otekaka yango 10 000 eza grâce nasali yo Você vende 10.000, é graça que eu fiz para ti. kende na magasin Vai na loja, soki okuti 2 temps basali yango na larange se encontrar lobi 2 na bana tempos. oyebisa rife na butu Estava falando kosomba no turno à yango noite. larange ekokende Cor de laranja, bilamba oyo tobana compra. oteka Vai. eya na larange te Nzambe nzambe os ayebisanga panos na que butu vendíamos não nabengi tinha odete laranja. nzambe alobi na nga Na boye mesma noite, chamei nakende Odete kosomba 2 temps ya larange para me comprar Graça, 2 Zamba tempos de Salina. laranja. É graça que Deus me ake fez. na magasin Foi na akuti loja. elamba oyo tosomba nuka basala yango na larange Naquela loja akuti nunca yango fizeram basali na na laranja. nini o Encontrou de cor de laranja. ntango toye na yango eza kaka na likolo ya kiti evoli ya moni elamba Em cima kitoko azwi daquele- nano deja mo Evódia, quando viu. baye na yango ako bita moni elamba oyo elamba oyo Bita viu, esse aqui, esse pano, esse pano. auditeur oublie nini nzambe alobi Ouvinte te esquecido, o que Deus não tinha dito para ti. boyoki eloko elongisaka nga Então ouviram o que me faz vencer? nini nzambe aloba na yo te O que Deus não tinha olobi dito bien a eza ti? doctrine ya bonzambe natambola selon commandement A me doutrina eloko divina oyo é o ando ayebisa yo segundo osala mandamento. malembe malembe obosana yango O que ele tinha te ozoyoka dito a lokola naza fazer na pouco a papie pouco, nazoloba você está a ver como se eu tenho um papel, estou a falar, estou a ler.
mpo nabosana te porque não esqueço yango elongisaka ngai na activité o que me faz vencer na atividade. me auditeur oublié eloko bayebisa yo kosala Ouvinte esquecido que te falaram a, vencer, a fazer, kosalaka yango te você não faz. omona nzambe aza injuste Vai ver, Deus é injusto. osoki otadere na doctrine divine banorme na Você yango vai aderar na soki doutrina biso divina. ofingaka te As eza na normas kati não ya sabem. adhésion Não pode ofender, Oh. é dentro da adesão. tokende soki Amém. balobi mutu oyo azosadere ntango azotombola maboko na A ye pessoa azala que na está kanda sadeira te tem que levantar as mãos, não pode ter ira eza no kodi coração. te Não é código. soki balobi eza na disseram- mutu moko te ya komema problème na ye epa nzambe apari yesu eza kodi te Ninguém pode Tango levar usa seu na problema a ET, Deus, esse senão a Jesus. Quando não Oh, tem, Simba tem. agora, não vai dar certo. kanda ne partage na yo A ira é a tua partida. makanisi mabe ne partage na Mau yo pensamento é a tua partida. osilisa priere Vai acabar a oração. saint esprit akorapele bino O Espírito Santo vai fazer lembrar. na psalme 27 Salmo 27, verset ya suka último versículo. balobi ezali na pamba Disseram em soki vão, oza na monoko naza adere na boca sou aderado. nani yango oyo balobi psalme 100 combien Salmo 127. ezali na pamba Em eza vão, verset combien 1, verset 2 2. eza na pamba bolamukaka tongo Em vão, vocês se madrugam mpe bolamuka bozongaka na pokwa na butu e dormem tarde. Voltam boliaka tarde. lipa ya pasi Come pão de dor. ye apesaka yango ebele na basantu na ye Ele dá muito nos seus santos, nos seus adesio na amados. doctrine oyo A adesão soki nessa otamboli doutrina. pas a pas Se andar passo em ntango passo, yo okolala quando vai dormir, ye apesi yo deja ele já te deu. mais soki te Se não, okolamuka tongo vai madrugar, okozonga na butu vai voltar à noite. eloko yango okenda oluka O que foste procurar, okutani na bandi na nzela vai encontrar bandido a caminho. okangi yango suki ya 800 dollars Você fizer cabelo de opesi yango na 800 basi ya dólares, bandumba vai dar olesi nas yango mibali ya prostitutas, bandumba nos Omeli homens yango masanga. mulherengos, vão beber ekenda ya kaka maladi somente maladi doença, 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 boyokaki doença. baplainte na présentation Ouviram choro aqui na apresentação. natiaki na poche nzoka eza ya kotoboka Meti no bolso, afinal foi um bolso furado. ntango ozolala Quando está a dormir, ezali ntango nzambe apambolaka é a hora que Deus te elakisi abençoe. motu oyo azotambola na doctrine ya nzambe Que está andando na doutrina de Deus, elakisi aza motu oyo alali na ye é uma pessoa que naza está na dormindo. effort ya kosala te Não tem esforço oh, de fazer. amen ok prophétie na Profecia, réalité spirituelle na realidade espiritual. idolatrie ekolelisa yo Idolatria vai te fazer chorar. me kotambola selon commandement yango nde doctrine ya Andar nzambe. segundo os mandamentos é a doutrina. commandement Mandamento égal facilitateur é facilitador. commandement ya nzambe kaka Só mandamento de Deus. soki otamboli selon yango Se andar segundo égal ele, facilitateur igual akofacilite yo facilitador. nyonso oyo ezalaki difficile Vai facilitar tudo que era difícil. nateka nini O que é que eu vou nasomba vender? nini O que é que eu vou mobali oyo comprar? eza ye mwasi Eh, oyo eza ye Essa mulher mboka é, oyo yango a cidade é essa. lopango oyo nakota Esse quintal para mim tobongisi entrar. bambongo ebele kosomba Perdemos. mapango nzoka epai ya banani Muitos terrenos a comprar nzoka eza terreno. ya ye te Afinal não é dele. tobongisi bambongo Perdemos muito mpo dinheiro. bato oyo bazokosadere Porque a pessoa que na está doctrine aderada oyo nessa doutrina, toza oblige kotuna nzambe somos obrigados a perguntar a Deus. ngai nautaki kosomba lupango eza ya 3 million soki kombe wana Acabei na de baninga comprar mosusu basombi 3 milhões. nalobaka nzambe Eu costumo dizer ngai a Deus, natuna yo eu tinha te nomona te perguntado. esika kosalela jubile Não estou vendo lugar de júbilo. nasomba ata terrain Vou comprar um terreno, lokola église par rapport na confinement igreja em relação do eza confinamento. moke É pequeno. nasomba ata terrain Vou comprar terreno, natya yango ata mwa bakapo banini wana mesmo por lona. nzambe atalisi nga na butu yango Deus naquela noite mostrou. bapasteur batamboli Os pastores batamboli andaram, koluka andaram, esika kosambela bazomona procuraram te onde orar. nga nabengi bango
mpo naza na Mama lupango Lido. ya koclotire Porque na tem biboya bokɔta terreno awa bosala priere na vedado, lupango yango vinde bakiti ezali aqui. bamesa ezali biloko ya kolia eza Naquele quintal tinha tudo, mesa e comida. lobi na ntongo De manhã, nabimisi mbongo eu dei o dinheiro. wana nzambe akonfirme ou bien confirme te Deus confirmou ou não? nabimisi mbongo napesi Tirou o dinheiro, deu. mokolo ya suka mbongo nadefaki yango kodefa Último 630 dia, o dinheiro foi impresso. papa rifin aki afuti mbongo 3 millions 3 millions 50 soki 3 millions Pagou todo o dinheiro, 3 milhões e 500. basoda soki banani baye kokangela papa rifin kaka na lupango wana Os soldados me apanharam mesmo mutuka lá ya no nini terreno. wana yeye lupango eza bato basomba batonga Ale. Com as casas ngai na baleki construídas. na nga Eu bango com mpe as minhas basomba irmãs, nga mpe eles nasombela também bango compraram. bapesa mbongo Deram dinheiro. papa rifin aye compraram. akomi na ndako Chegou em bazobenga casa, eko estão a totuli ligar. Aqui kino não mo ya vale a lelo pena. bandako babuka Até banini hoje as casas me ngai partiram. naloba nzambe Eu costumo dizer nga a Deus. nasomba terrain wana mpo oloba Eu tinha tala comprado o bapasteur terreno porque disse: netelengano olha, os pastores não têm lupango lugar. yango wana O quintal nga está na lá. relia yango mpo ezali mokolo napesa mbongo napesa te Foi o dia. Lokolo oloba vou yango dar nga como não. napesa Como tinha dito. ekomi ndenge nga na complete 3 millions Eu a completar 3 nde milhões. bapesi mbongo rife aza wana Deram dinheiro, o filho nde estava mesmo trouble lá. ekoti Olha, confusão entrou. ngai excès ya confiance Excesso de ezali ete confiança. nzambe yo mto oloba yango nabimisa mbongo Deus que tinha dito, por isso eu dei o dinheiro. babengelaki nga deja lupango nabi te kuna te Me ligaram, me toza mostraram wana outro nzambe yo terreno. mto oloba biso tosombi awa Estamos lá, Senhor, yango nós tobimisa compramos mbongo aqui. ebele biso tozozela Nós estamos a esperar aqui. auditeur oublie ayebaka te nzambe ayebisa ye nini Ouvinte adepandaka na esquecido, nzambe te nzambe não aza depende de Deus. facilitateur Deus é facilitador. oh amen Amém. biloko ezalaka biso difficile As coisas difíceis, mpo na monoko toza na toza boca, baadera somos aderados na nzambe a Deus. me oyo tosalaka O que fizemos, tokonsilitaka ye te não yango consultamos a biloko Deus. nyonso ezalaka biso pasi Tudo é difícil. moto oyo babengi facilitateur O que é chamado facilitador aza moto oyo aza charge é uma pessoa carregado ya kosala de fazer, c'est une personne chargée de faire en sorte que les choses se passent mieux pessoa carregado a fim que as coisas passam bem. bacharge ye yesu Ele é carregado, yesu lokola facilitateur Jesus como azwi facilitador commandement apesi biso deu o mandamento, commandement yango moko o mandamento só, yango nde kosunga biso makambo que nyonso vai nos ekende malamu ajudar malamu tudo e vai bem. facilitateur Facilitador. ce qui facilite eloko efacilitaka O que facilita o rend mandamento. aisé ezaka leva a pessoa, leve elaki biloko ya kilo te Não ekopesa são coisas esengo na kimia pesadas, não. nyonso Ele dá alegria e leve, vai aliviar. aleviar intermédiaire É intermédio. Ou azali intermediário. celui qui passe une chose d'un endroit à un autre É aquele que leva eloko oyo mituna eza ya uma coisa ngai de um lugar napesi para yango na outro. intermédiaire As perguntas são yakozwa minhas, yango vou apesi dar no epai ya intermédio, papa vai levar e dar no pai. nani afacilita par exemple Quem facilitou, por exemplo, na Jean 5 na Jean 5 eza na moto João 5, há uma pessoa malade 38 ans doente 38 anos. azelaka mouvement ya mai Ele espera só movimento de água. oyo tosalaka eza kozela mouvement ya mai Que eza nós fizemos solution esperar o nzambe moto movimento de asala água. mosala alobi moto asala te Deus moto que faz. akilitive moto agarde eza mosala Que a pessoa cultiva e guarda. É me esalaka trabalho. nzambe pasi kaka Mas lhe dói sempre. apesi mai lokola solution na ange koningisa mpo ange nzambe moto Deu azotinda água ye como solução, o anjo é Deus que lhe manda. verset 7 No versículo 7. Jean 5 le malade lui répondit Seigneur je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais un autre descend avant moi 8 lève-toi lui dit Jésus prends ton lit et marche Levanta-te, toma tua cama e anda. aussitôt cet homme fut guéri Logo foi curado il o homem prit son lit et marcha e tomou a sua cama. c'était un jour de Partiu. sabbat
Foi dia sábado. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, Judeus disseram no c'est le sabbat. curado, Il ne t'est pas É permis sábado. d'emporter ton lit. não é permitido de levar a tua 38 cama. ans na malade. 38 anos doente. Baminganga balembi yo. Os médicos cansaram de si. Baminganga balemba yo. Os médicos se cansaram de ti. Mbongo esila yo. O dinheiro acabou. Me facilitateur aye. Mas o facilitador veio. Soki ozeli makambo ya mai, Se você esperar água, lokola ozangi makolo, como não tem perna, oya okufela awa. vai morrer aqui. Yesu alobi telema. Jesus disse, levanta, Zwa mbeto na yo, leva a tua cama, kende. vai embora. Eza kodiko, yango nde bapesa É o yo. código que te foi dado. Yo kozela te lokola momesano, Você não vai esperar como hábito, il faut mai eningana. tem que água se mexer. Mai yango bapesa solution intermédiaire. Água foi solução intermédia, Me oyo atelemisi yo, que te levantou. omona mwana oyo. Tá vendo? Atamboli. Esse que tá Odete, ye andando. wana? Mwana oyo. Ye wana? Mwana oyo, aza na ye na Aza na mama. bleu. Ya mondiale? Yewana. Bapasteur babosani ye. Yema. Mwana oyo azalaki kobuka nzoto. Ok. Acolhi. Agora PC. Tinha doença depois. Ah, Olha, tá bonita. Odete ayibisangi alobi mwana Odete wana. me disse, aquele Omona menino, ke nabi nayebi te. Não lhe viste, mamãe? namotali. Awa ntango azoleka nabi kokozala mwana yango ye wana. quando tá a passar pode ser ela. Tika nzambe apambola biso. Deus nos abençoe. Yebisa nzambe obrigado, yebisa ekangamiso, yebisa eloko koyebisa. Diga a Deus obrigado. Fala que pode falar. Adhésion à la doctrine divine. Adesão na doutrina divina. Nzoka eza na intermédiaire na yango. Afinal, tem intermediário. Ye nde akoloba epai ya tata. Ele que vai falar no papai. Atina consolateur ya libela Para éternel. enviar o Consolateur consolador. wana atikaka interno. te kino akomema biso kino epai nzambe. Aquele consolador não vai deixar até nos levar no Pai. Me nga naza auditeur oublié. Eu sou nabosalaka ouvinte esquecido. nyonso nzambe ayebisa ngai. Eu esqueço Soki tudo nayoki que Deus loba tem na me nzambe naza ya nzambe. dito. Se ouvir essa palavra, Soki eu sou de Deus. nabimi nabosangi nazongi na Se masumu sair, na vou doctrine na esquecer, vou ngai. voltar no meus Yango pecados. activité moko te elongaka ngai. Nenhuma atividade costuma Nzambe acontecer. yokanga mawa. Senhor, tenha misericórdia Soki de mim. okontinue masumu nuka lisusu okoya kolonga. Se continuar o pecado, não Basi vai ntango vencer. ekoleka yo okende ya mfe. O sofrimento, quando é demais, vai no inferno. Pesa nzambe oyo baleluya na bamen. Dá nesse Deus, aleluia e amém. Nayebaka koprie te. Eu não sabe Nayebi orar, koremercie ata nzambe te. não sabe agradecer a Deus, Nayebi kopesa ata merci te. não sabe dizer obrigado, Senhor. Soki toza mboka oyo ezalaka ya bitumba oyo ekota kimia. Esse país era Nayebi de guerra, kopesa agora tem merci paz. te. Não sabe Totambolaka agradecer na a Deus. mituka mikolo nyonso Andamos nzambe carro amemaka todos biso. os dias, Deus nos leva. Totikaka bana Deixamos filhos. nzambe oyo. Esse Deus, Nzambe oyo. esse Deus, Nayebi kopesa ata offrande ya supplication te ngai. não sabe dar nem oferta da súplica. Depuis bayebisanga okufa kobeba kolonga te famille ya Desde koteka que me disseram- natikali kaka na eta wana A família loka mutu vendida, aza dere morto, bateka famille nga nazalaka te amaldiçoado. nga mpe nakota na Aquele que kati vendeu a família, nalingaki eu napesa também ata cedendo. offrande ya supplication. Queria dar a minha oferta da súplica. Senhor, meia culpa, meia máxima culpa. Ta bayebisanga nabebisa depuis turu wana napesa ata offrande ya supplication te. Mesmo me disseram que aquela vez tinha estragado. Não dou.
na oferta de súplica. barekete napesaka te naza mutu soki naye na montagne muvuma ya koyemba na zongi. O sujeito não costuma dar, só o movimento de cantar logo volta. nabondelaka te mpo na bato oyo baroi bato oyo bazodirige ngai. Não costuma orar para os governantes. Efesiens 6 elobi Efésios 6 disse, bobondela mpo na ngai oram para mim. po ete ntango nyonso nazofongola monoko. Cada vez que estou a abrir a boca, Ephésiens 6:19 priez pour moi afin 6, qu'il me soit 19. donné ora para mim, a fim que me seja dado, quand j'ouvre la bouche quando abriu a minha boca, de faire connaître ardument et librement le ministère de l'évangile. fazer mystère de conhecer l'Évangile. livremente o mistério do obondelaka Evangelho. ata te mpo na bato oyo bateyaka ora yo pra- ozelaka pra aqueles bateya pessoas que buzomba pregam. okende kotonga ye. Você ntango espera otonga quando ye yango yo mpe vão okota na pregar a liboso. burice para você ir eloko olingi fofocar. osala eza ya kobondela mpo na moto oyo ateyaka O yo. que queria fazer é orar para a pessoa que te bato oyo pregam, bateyaka yo bato oyo baza aqueles que te eleve en pregam, dignité. que estão obondela exaltados po na ete ntango dignidade. bazofongola monoko Quando bafinga estão te a abrir a boca, não batatone te ofender, basegare não é te tatear, não baloba é desviar. librement Fala livremente. mystère oyo eza kobatama na evangile Esse mistério eza- escondido no eza nguba Evangelho. na makila te Não é eza de mai muba ou te. sangue. Não, eza mystère é mistério. il faut bonzambe É a il faut divinidade. soutien ya priere na yo Tem que osalaka sustentar yango te na tua oração, mas não nyonso faz. nzambe ayebisa ngai Tudo que Deus tinha me dito, nyonso na banda osala liboso tudo que fazia antes, nasalaka yango lisu te não estou a fazer. naza auditeur oublié Eu sou ouvinte esquecido. nakweya na baaktivité na ngai nyonso Eu caí Assumo e como nas minhas passagem. atividades, o pecado e a partilha. merci nkolo mpoza seigneur Obrigado, Deus, porque tu és o Senhor. merci mpo oyoki biso Obrigado porque nos ouviste. tosengaki osunga biso Nós pedimos para nos esika biso ajudar. tokoki te toyoki mpe malamu Onde que te não conseguimos, não ouvimos bem, yo nzambe yoka biso mawa Senhor, tenha misericórdia Zala de present, nós. ah. Esteja presente. mposa para na yo o teu desejo, torecevoir yo lokola krist nós o recebemos Lokola Senhor. como Senhor, me oza moto mas é homem. merci mpo na sacrifice ya croix Obrigado pelo o sacrifício da cruz. zala présent awa Esteja presente cá, na kombo na yesu em nome de Jesus Cristo. amen na bakri ya jubile ok nzambe asunga biso Que Deus nos ajude. toyebisaki bino boya avant mpo tozonga avant Digamos, para chegar cedo e vamos voltar boye cedo. retard tosali manevre ya kozela Chegaram atrasados, Mensagem. fizemos manobra para chegar. ok Tá bom. tobengi mama tembo Chamamos Roberto Maboto. Mama Tembo, graças a Deus. fanda fanga autaki saurimi Jamais saiu no São Rimo. muvumaki na kobenga ye Mvuma que ele chamou. abeli bambula ebele lokolo oyo ya eboshi Ficou doente Esse era muitos ele. anos, apenas quer. Costuma sentir calor, quente. Um momento pode ekomi sentir malili tá fresco, mosusu quente outro momento fica quente. bambula combien Quantos anos? 3 Oh, anos. 3 anos. omelaka kisi Anda a tomar comprimido, sim. muvumaki na kokondola ye Mvuma foi lhe buscar. abi yaka Vinde. biso tokendaka na montagne Nós costumamos a subir no monte. yaka ntango mosusu Pode ser. nzambe akoyoka yo ma Às vezes Deus vai ter misericórdia de ti. bandeko bango yeyo Os irmãos são aqui, irmãs. biso nyonso tosambelaka awa Nós todos estamos aqui. bapastere basalaka mosala bango yeyo Os pastores que fazem trabalho estão aqui. bango nde baza na nzambe na bango Ele que tem seu Deus. aloba bato nyonso bakolanda bino bango mpe nzambe na bango akozala mpe nzambe na bango Todos que vão vos biso acompanhar, nyonso toza na vosso nzambe Deus po e seu balobi un Deus. seul dieu nous avons un seul Temos um só Deus. banzambe baza mibale te Não são ozala na dois. ye na saurimo ye wana Pode estar, que você está com ele, São Rimo e aquele. soki oye awa ye wana Se viesse aqui, aquele. baza mibale te Não são dois. baopresente un seul dieu Estão a apresentar um só alors Deus. bayaki na ye bamemaki ye na ndako Lhe levaram lá em casa. dimanche wana abondelaki na penyele
Domingo passado estava no Peniel. Alors, problème na ye. Seu problema, Nzamba talisa aqui boy. Deus te mostrou assim. Vanda, vanda yoko vanda. Tala misukuna. Nitarakuna. Alex. Wapi? Alex Zé. Wapi? Ate tiga ya vanda. Ah, namona na ye. Veio com seu filho. Longola na chaussette kasi. Ara zokene. Oyo. Nzamba lobi. Awa baloba kate. Lokuta na ye bite baloba bongo te. Aquilo fala que é mentira. Senão o dia que vai voltar será difícil. Bazara calme. Tem que ter Calma. calma. Baloba não. Se vai dizer não, Ok, lobi não kuna. vai dizer não. Olha. Segundo o teu coração. Quando vai dizer sim, Deus te sabe. Não. Se eu ver alguém sentir pena, vou falar o seu assunto. A pessoa vai esquecer o seu caso. Se eu sentir pena dele, vou falar a sua situação. Ele tem que ser pausado para não dizer que não sei nada. Se ele aceitar a situação, é a segunda coisa. A terceira coisa, o que eu posso fazer para lhe dar a mão? É o código. Vai se salvar assim. É a mão que Deus te dá. Se Deus te dar a mão, ali está salvo. Deus disse assim. Ele tem calça. Lhe fizeram assim. Desculpa, papai, estamos a fazer trabalho. Vai sentir como que são as dores. Mulheres, pastores, se Cláudia vir, vão retirar. Está a ver o sofrimento? As pessoas estão a olhar para fazer essa perna. Mano era assim, mano. A perna está a voltar facilmente, não. Tira esses telefones todos. Além da mamãe. Dá todo. Estão a ver dificuldade. Essa perna apertaram ali. Essa mulher casada vai nascer? Calcanhar. Fecharam. Essa aqui estendida. Tua avó existe? E a tua mãe? Tem avó? Tem mãe? Está com quem? As tias só irmãos. Mama pouco mona ye. Mama mona ye. A mãe acabou de falecer lá em Sauri. Mensagem amor. A mensagem é aquele. Te deixaram nessa posição. Tem quantos filhos? 4. Nakufa kai. Nakufa la kamini.
okufeli bana kwa nini? Olha a mensagem. Tá acompanhando a mensagem? Só pode fechar, morre e te deixa, né? Wana betadine. Bakanga yango ezaki kokanga na fumi. Tozana tata moko. Amen. Temos um só pai. Des rois. Rei dos reis. Bayebisaki biso na malédiction balobi mutu oyo ateka yo. Na maldição, só que te vendeu. Não vai lhe ver. Você já é vendido. Você procura quem vai te libertar. Não procura quem me feitiçou. Não vai lhe ver. Só que nasce é verdade. O filho vai sair. Não vai. Mas fisicamente nasce, mas não demora. Saiu com sofrimento. 2 minutos e vai embora. Estéril também nasce, né? Não procura quem me feitiçou. Não vai lhe ver. Assim não vai sofrer coisa. Então, câmbria. Aí vai apanhar câmbria depois. Mesmo a cara, está a mostrar que é sofredor, está doente. Essa é a possibilidade de colocar. Ah, só para ter possibilidade de libertar. E depois? Antes e depois. E a diferença na mensagem. Fica na antes. Boa cramp, mas eu tenho essa razão é cramp. Oya yo kakapasi polo kolo e umeli bambule bele ya kogumba. Soki mutu aza na position wana maboko akoteka kosomba. Nada. Bomoni position maboko. Eki siporo eza. Yesu yo malamu. Yesu yo malamu mingi yo. Yo pesa kinga bomo. Cosa la cena oh moye kosia ke aleluya na ningi koro aleluya aleluya na Yesu na ningi koro Yesu yo maramu mingi yo pesa kinga bomo
Ekodala sena sekobo. Ekosiate. Ai na poninkolo ye. Hallelujah na Yesu. Hallelujah na Yesu. Ai na poni papa na. Hallelujah na ngolo. Dekona bolingo yo. Ningami. Oh, kufela kinga. Oh, talisinga nzela. Hallelujah. Ai nalingi kono Yesu. Hallelujah na Yesu. Ah, Yesu. Ai nalingi kono Hallelujah na Yesu. Ni Yesu, ni Yesu, yo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu wa mapendo, ni Yesu, yo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Se temos um só Pai que sinta a dor das pessoas, Ele não passa o grito, basta ouvir a gritar. Deus encosta sempre. Ele tem poder de desbloquear a perna, né? Glória. Aleluia, amém. Amém, aleluia, amém, amém, aleluia, amém, amém, aleluia, amém, aleluia, amém, amém, aleluia, amém, amém, aleluia, aleluia, amém,
Fecha os olhos. Você também conhece a tua situação. No mundo da adesão, se andar segundo o mandamento, é adesão. Vai enviar outro consolador, vão te vender. Mas o Redentor vai vir. Deus é Pai de nós todos. Ora pela causa do teu assunto. Senhor, visto os outros. Ele nasce sempre, mas afinal eles fizeram algo. Deus ajude. No colo gauche. Gauche. Você lá um movimento. Likambo na ngai. A minha situação. Nani ateka ngai. Quem me vendeu? Nani ateka ngai. Quem me vendeu? Zambe mona pengai. Senhor, veja-me também. Zambe kangola ngai. Liberta-me, Senhor. Na umeli mingi. Demorei muito. Yo beli lokolo nzoka na bana bakanga. Você tem problema da perna, afinal os filhos já mataram. Afinal são os filhos que estão a matar. As mãos no chão não podem vencer a nada.
Abre os olhos, seja concentrado. Deus tinha dito o seu levantamento tem que pôr as mãos no chão para fazer esforços de se levantar. É a posição que eles colocaram. Não pode se levantar. Já a perna já foi estendida e as mãos no chão para se levantar. Quando está se levantar, você invoca Deus do céu. Quem lhe mandaram sentar aqui, ela sozinha se levantou. Ele que foi buscar a Deus. Palma Jesus, oh aleluia. Olha, faz assim. Demorou, as mãos demorou no chão. Popular não popular. Popular Nzamba Israel. Papai abaixo. Glória a Deus. Possibilité zalake. A possibilidade não é. O pupoli. Levanta também, sacode, né? É a filha da minha comunidade. Se encontrar com as pessoas, estão a falar mal do apóstolo da Florança, no monte. Você sai. Você faz assim. Não quero. Tô bem indo com o cientista, a igreja pastoreava, tô bem. Mas cientista do pastoreava? Exato. Essa mwana essa e atenção obedece lá o kosera makambo yaki na ilamba na yo ok na proposition ya Nzambe na proposição de Deus ou alobi bato bazo sofrer. Ele disse que as pessoas estão a sofrer. Mesmo tu não compreender. Só não está a entender. Está a compreender. O que vai levar a pessoa para ligar-se. Muita gente ajoelhada apresentou este como irmã também que vem dos anos. Não veio, penso. Os braços cruzados. Mas aí de pessoas, duas pessoas, muitos também ajoelhados. Que nós chamamos de responsável. Deus diz assim. Para mim, responsável é incapaz. No meio do responsável incapaz, ela não mususu ndekoana. Com aquela outra.
Incapacité, asa responsável. Incapacidade vem de quem? É mais de filhos, casadas, tem irmão. É incapável ya kosala eloko lokola responsável. Incapaz de fazer algo como responsável. Na pese exemplo, lokola soki aza mwasi ya libala. Se é casada, soki mobali apesi eloko te, se o marido não dar nada, ye akoki kozala na eloko te. Ela não tem nada também. Não, pode vender, mas amanhã não tem. Aquele que não consegue como ajudar a família, seus filhos, porque o marido não está. É a pessoa responsável, mas incapaz. Tal responsável seja mulher, seja homem. No meio pode ir, vai, compra, vende. Amanhã, areia já. Tem que entrar na divindade, segurando esse Deus para conseguir algo. Isso, Deus diz, tem que fazer o serviço do responsável e capaz. Não é responsável. É luta também. Mas nada. Não vai conseguir. De ficar com as crianças 10 dias, 11º dia, não tem ninguém para ajudar, acabou. Qual é a história? Ela que se posiciona eu. Eu costumo a vender, mas não tem nada. Mesmo na minha família não dou nada. De modo que ela está. O que vende, mete aonde? Andam roubando. Antes roubavam. Somente na cozinha acabou. Você, mana, é sexta filha. Sexta também pode ajudar. José. Aí posiciona eu yango. A tua posição é essa. O que queria te mandar deixar a idolatria. Trabalhei toda a noite e não alcancei nada. Muitos responsáveis e capazes. Quando vai vender? É a hora de fazer oração de súplica. Além de te procurar, vem sozinho buscar. Na igreja fecha. Aqui abriram já o capim. Que não consegue respirar para sentir. Cada semana 2 vezes no monte. Desde que começamos, nunca. Nunca. Estão a apresentar sem forma o direito de se aderar. Não deram nada. O que Deus está vendo na vida das pessoas. Não tem serviço. O que chamou Deus, os responsáveis é esse. Daquele.
Menina vai sair serviço. Outros lhe fizeram serviço. Meio vai sair serviço. Mas você está a fazer serviço. E vai estar na eu. Saiba o teu estado. Deus tem pena de ti. Mas você assim mesmo, não se, nada. São protestantes. É que você não é responsável e incapaz. Temos responsável e capaz. É incapacidade na exato. A tua incapacidade está onde? Você anda vendo, não anda a vender? Anda a vender? Não. E eu tenho. Você tem muito dinheiro, né? Já não bom é beleza? Responsável e incapaz. Eu vou te apresentar. Você apresenta caca. Só se apresentar. Você não é muito olhar como ele, usar bem na minha que come, que bebe, está bem. Responsável e incapaz. Responsável e capaz. Passa. Eu vou uma bateria nisso. Você lá, baú bazana cima kuna. Lobana no yo mo lobana za. Boze la kasina lobi boze la troupe ma po banyinga bazonga. Lobana mnoko nzambe ngai ye. Nzambe ngai ye. Naza responsable. Naza responsable. Incapable. Era kisi tango no eloko ko tinda ngana tanga mayo. Natambola na oyo nyonso ko yelisa na yango. Kaka uzoloba eloko na euta na motema na wekene ofanda wana. Lobana mnoko. Kolo na zanda responsable incapable. Uza mwasi alibala mobali na yo asala kanyoso nini. Luka nga mawa. Lacho zana mtu. Nari kinzo na mwasi na. Bao bakoka makamute eza sentimate la kisi. Ngai na o defendre ata eloko te ndenge na zao sali sungi ya mutu mususu mesali eza bongo bolanda eza aventure te nga moko soki otikali nga bana tolali nzala tokufi. Eu sou, se me deixar com os filhos, vão morrer com fome. A mensagem é aquela. Yo mutu osala msala oza na mbongo te retrouvaka ozozwa responsabilité ya ndako oleka te. Você que se encontra, toma a responsabilidade de casa, não vai passar.